temas que a gente gosta de abordar aqui, e eu gosto muito de associar a psicologia com o espiritismo. E hoje nós vamos falar de um tema bastante importante, bastante pertinente e atual. No dia 29 de setembro, nós comemoramos uma data muito importante, vocês se lembram? Dia 29 de setembro. Vocês se lembram? Olha, que é uma data bastante importante. No dia 29 de setembro, nós comemoramos o Dia Mundial do Coração. A mídia não fez muito tarde, né, com essa comemoração, deu uma notícia assim, em passant, mas vocês concordam que é um dia muito importante, embora nós não temos muito o que comemorar. Essa máquina maravilhosa que Deus colocou aqui no nosso peito e que vai bater durante toda a nossa vida, desde quando nós fomos concebidos, desde quando éramos um embrião dentro do útero da nossa mãe, o nosso coração já iniciou o seu trabalho e irá bater até quando nós dermos o nosso último suspiro. E até lá vão ser mais ou menos uns 2,5 bilhões de vezes que o nosso coração irá bater. Mais ou menos. Nós não temos muito o que comemorar, justamente pelo fato de que, por ano, morrem no Brasil mais ou menos umas 400 mil pessoas vítimas do coração. Ou seja, são mais ou menos umas 1.000 pessoas por dia. Ou seja, 1.000 pessoas devem ter hoje desencarnadas, motivadas por problemas cardíacos. E por que será que as pessoas estão assim morrendo tão mal? Sim, porque nós não estamos morrendo bem, porque morrer é uma arte. Nós temos que aprender a morrer bem. Morrer é quando nós retornamos para casa. Assisti uma palestra na abertura da Semana Espírita de Santos no ano passado, e a palestrante disse assim, que quando os nossos entes queridos desencarnam, é como se eles tivessem abandonado um casebre e voltado para uma mansão iluminada, cheia de luz. Mas nós estamos morrendo muito mal. E por nós estarmos morrendo mal, muitas vezes nós encontramos muitas dificuldades ao chegarmos de lá, na nossa casa, no nosso lar, que é o mundo espiritual. Nós estamos morrendo mal e estamos morrendo muito vítimas do próprio coração em função do estilo de vida que estamos levando no nosso dia a dia. Eu me lembro de uma palestra do Divaldo Pereira Franco que ele disse assim: as pessoas felizes não adoecem. As pessoas felizes, elas têm intercorrência clínica, médica, mas elas não ficam doentes, não tomam remédio, não fazem terapia, não vão ao médico. Elas podem ter assim um esporão no pé, podem ter um problema muscular, um resfriado, uma dengue. Mas nós estamos adoecendo tanto justamente pelo fato de que nós não conseguimos ainda estruturar na nossa vida uma felicidade plena. Ou seja, nós somos pessoas ainda muito infelizes. Nós não conseguimos ainda estabelecer para nós uma felicidade verdadeira. Eu tinha uma paciente que ela era gerente de uma farmácia. Uma farmácia que faz parte de uma grande rede de farmácias bastante conhecida, que obviamente não vou dizer o nome porque seria muito antiético, mas é uma grande rede de farmácias. Ela era gerente de uma filial muito grande e ela dizia, nós estávamos conversando sobre essas questões da felicidade, das enfermidades,
sabe quantas pessoas, Davidson, entram por dia na farmácia em que eu trabalho, ela é gerente, e compram alguma coisa, principalmente remédio? Aí eu falei, sei lá, umas 500 mil pessoas. Ela virou-se para mim e disse assim, 6 mil pessoas. Eu fiz essa cara de espanto igual vocês fizeram, mas 6 mil, é possível? Sim, 6 mil. Ela disse assim, ó, não tem nem como a gente errar, porque as pessoas compram alguma coisa e passam no caixa, e fica registrado. 6 mil pessoas entram por dia na farmácia que ela trabalha e compram medicamento, a maior parte deles. Ela falou assim, que olha, quando são 6 horas, 6:30 da manhã, encostam todos os dias 2 caminhões carregando caixas. E ela disse assim, tem uma outra filial no Gonzaga, um pouco menor, são 4 mil por dia. E tem uma outra no Guarujá, maior que a qual ela trabalha, que são 8 mil por dia. Então 8 e 6, 14, com 4, 18. Em 3 farmácias entram por dia 18 mil pessoas para comprar remédio, medicamentos. A maior parte. Agora, por que será que as pessoas estão assim tão doentes? Por que as pessoas usam tanto medicamentos? Se você for marcar uma consulta com o médico, vai ser para daqui 2, 3 meses. Se for psiquiatra, então, é para o meio do ano. Em Santos, existem mais de 2 mil médicos. E você marca a consulta com o médico, além de você esperar vários meses para ser consultado, quando você chega no médico, está 5 pessoas. Você fica lá 2, 3 horas aguardando. Por que será que as pessoas estão assim, tão adoentadas? Por que as pessoas assim, acabam adquirindo tantas patologias? Porque as pessoas, na verdade, elas não conseguem estruturar uma felicidade. Nós não conseguimos ser felizes. O que nos deixa adoentados, o que nos causa enfermidade, não é o que a gente come, não é o que a gente bebe, é o nosso estilo de vida. Como nós lidamos com as nossas emoções, como nós nos comportamos na vida, diante de nós mesmos, diante das pessoas. Tem um médico chamado Paulo Biratã, do Rio Grande do Sul. Ele deu uma entrevista na televisão e a repórter perguntou para ele assim, se os exercícios físicos, aeróbicos, aumentam a vida útil do coração, se prolongam a nossa vida. Ele falou assim, não. Ele falou assim que o nosso coração, ele foi criado para bater um número de vezes. Então, se ele disse assim, não desperdice o seu coração com exercícios físicos. Se você quiser viver mais, tire uma soneca. É a mesma coisa que você dissesse assim, que eu vou dirigir o meu carro mais rápido para que aumente a vida útil dele. Isso não vai acontecer. Então nós adoecemos tanto, a nossa máquina enferma, justamente da forma como nós conduzimos a nossa vida. Vocês já ouviram falar daquele filósofo Edgar Morin? Alguém já ouviu falar? Edgar Morin é um filósofo muito famoso. Ele nasceu no ano de 1921 em Paris. E ele é muito conhecido nos cursos de graduação, de psicologia, de ciências sociais. E o Edgar Morin, ele disse o seguinte, que o homem é um ser social. O que quer dizer isso? Nós somos extremamente sociais. Por quê? Porque nós dependemos muito uns dos outros. Nós não conseguimos viver isolados das pessoas. Se você tiver, por exemplo, um cachorrinho, e você levar esse cachorrinho para sua casa, assim que ele nasce, você tira ele ali do convívio da sua mãe, da cadelinha, você pega aquele cachorrinho, antes é de olhos fechados. Aí você pega esse cachorrinho e leva para sua casa. E você vai deixar esse cachorrinho na sua casa a vida dele inteira.
Você nunca vai levar esse cachorro para passear na rua. Ou seja, ele nunca vai entrar em contato com outro animal da espécie dele. Ele vai sempre viver dentro da sua casa e convivendo com as pessoas que vivem na casa. Pergunto, o que vocês acham que irá acontecer com esse cachorro? Você tem ideia? Vocês acham que ele vai conseguir sobreviver? Vai. Não vai acontecer nada. Por quê? Porque o cachorro é um animal irracional. E os seres irracionais, eles vivem a vida instintiva. Ou seja, o cachorro, ele não precisa de um outro cachorro para ensinar ele. Olha, você é macho, você tem que levantar a perninha para fazer xixi. Olha, você tem que latir assim, desse jeito, porque a sua raça, a sua espécie, late dessa forma. Então, ele não precisa de um outro cachorro para ensinar. Ele vai seguir o que está programado dentro dos seus instintos, dentro do seu código genético, do seu genoma. Mas se você fizer isso com uma pessoa, com um ser encarnado, se você isolar essa criança do convívio de outras pessoas, vamos supor que fosse possível a gente fazer isso. Tem até uma história do folclore conhecida do menino Mowgli, que havia, supostamente teria sido criado por lobos. Se você pegar essa criança e isolar ela numa ilha e ficar monitorando a vida dela, e ela nunca vai ter contato com outro ser humano da sua espécie, essa criança ela não vai aprender a andar como o ser humano anda, ela não vai conseguir falar como nós falamos, ela não vai conseguir se desenvolver como um ser humano se desenvolve. Por quê? Porque nós, que somos um ser social, necessitamos de um outro ser humano para nos ensinar. Ou seja, nós precisamos da convivência de uns com os outros. Nos isolarmos acaba provocando a nossa estiolação. O próprio Charles Darwin, no final do século XIX, quando ele lançou a teoria da evolução das espécies, ele mostrou que existem espécies que são extintas, existem espécies que sobrevivem. Nós fomos uma espécie que sobrevivemos. Por quê? Porque nós conseguimos sobreviver em grupos. Nós nos uníamos em tribos, nos uníamos em clãs e hoje nos unimos em família. E as famílias, elas têm uma tendência a crescerem cada vez mais, até nós tornarmos uma família só na humanidade, na Terra. Então nós somos um ser social. Muito bem. O Edgar Morin, ele falou uma outra coisa. Ele disse assim, que esse ser social objetiva em primeiro lugar na sua vida a busca da felicidade. Ou seja, a coisa mais importante, o objetivo maior da nossa vida é a busca da nossa felicidade. Tudo que nós fazemos, nós trabalhamos, nós estudamos, nós aprendemos, nós criamos família, temos filhos, ganhamos dinheiro. Tudo que nós fazemos é para sermos felizes. Nós almejamos ser felizes. Até quando fazemos coisas erradas, nós pretendemos também ser felizes. Por exemplo, essas pessoas que vão sair de casa para explodir um caixa eletrônico. Eles imaginam, na forma de pensar deles, que eles vão conseguir ser felizes fazendo essas coisas erradas. Eles não têm a consciência mais ampla de entender que são responsáveis pelas coisas que fazem, terão que responder por aquilo, mas eles pensam que vão ser felizes fazendo aquilo, até oram, rezam para Deus antes de sair de casa, pedindo para que Deus os ajude, para que a polícia não apareça e dê tudo certo. Porque eles também imaginam que vão ser felizes fazendo o que fazem. Então, tudo que nós fazemos na vida, nós almejamos encontrar essa felicidade, essa tal falada felicidade. Mas parece que a felicidade, pensem bem, a felicidade é uma coisa assim, um tanto quanto subjetiva, abstrata, incompreendida. O que é ser feliz? Se você perguntar
perguntar, por exemplo, uma pessoa que é deficiente visual, muito provavelmente ela vai responder para você que ser feliz é enxergar. Se você perguntar para uma pessoa que mora numa área de periferia da cidade, ela vai dizer que quer ter uma casa na praia. Se ter uma casa na praia fosse sinônimo de felicidade, todos os moradores distantes seriam felizes. Porque tem uma casa na praia. Então, o que é ser feliz? Se você perguntar, por exemplo, para os torcedores do Palmeiras, o que é ser feliz, vai dizer que é ganhar um campeonato. Tanto que Kardec perguntou para os espíritos se não existiria uma felicidade comum para todos. Porque dá a impressão que para ser feliz, muitas vezes depende da infelicidade de outro. Sim, vamos pensar nos torcedores do Palmeiras. Então, quando os torcedores do Palmeiras se sentem muito felizes porque teriam ganho o campeonato, precisou que outros torcedores de outro time se sentissem muito infelizes. Então parece, analisando assim grosso modo, parece que a felicidade é uma coisa assim subjetiva, relativa. A felicidade de fato é algo extremamente abstrato, imponderável. Nós não conseguimos pegar a felicidade. E nós temos muita dificuldade para lidar na nossa vida com aquilo que é imponderável, com aquilo que é abstrato. Por isso que nós temos dificuldades com a fé. Porque a fé também é uma coisa muito abstrata. Por isso que diz aquela frase que diz, a fé não se prescreve. Nós não damos receita para como ter fé. Como eu faço para ter fé? Faça isso, isso e isso que você vai ter fé. Não dá para descrever. E receitar para alguém como ter fé. Porque a fé é algo de fórum íntimo. É uma busca interior. A felicidade é a mesma coisa. Por isso que é difícil para nós sabermos de fato o que é ser feliz. Kardec perguntou para os espíritos assim, existe uma felicidade média para cada indivíduo? Existe uma felicidade que não dependesse de que outros fossem felizes? Qual é o segredo da felicidade? Basicamente, Kardec perguntou isso. E os espíritos responderam, do ponto de vista material, ter o necessário para viver. Do ponto de vista espiritual, ter a fé tranquila no dever cumprido. E a fé no futuro. Então vocês percebem que é uma coisa extremamente difícil de compreender. Porque a gente não consegue lidar com a felicidade como se nós pegássemos alguma coisa na mão e analisássemos aquela coisa de forma concreta, como nós costumamos lidar com as coisas do nosso dia a dia. Aí nós vamos no supermercado, compramos as coisas, colocamos no carrinho, passamos no caixa e pagamos. É muito mais fácil para nós, por exemplo, acreditarmos no resultado de um exame radiológico, de uma ressonância magnética, de um diagnóstico dado pelo médico, a partir do momento em que ele analisa esse exame, porque nós podemos ver, ele mostra para a gente, olha aqui, está vendo o seu estômago? Está avermelhado, você está com gastrite. É muito mais fácil para nós lidarmos com essas questões concretas do que lidarmos com as questões abstratas. Então hoje aqui, na noite de hoje, eu vou materializar a felicidade. Vou transformar a felicidade em algo palpável, em algo concreto, objetivo, para que nós possamos então descobrir como que a gente precisa fazer para ser feliz. Que não é fácil, mas é possível. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, no item 20, tem uma frase que diz assim, a felicidade não é deste mundo. Já leram? Mesmo que vocês não tenham lido, já devem ter ouvido. É algo que se repete muito nos grupos de estudo, nas palestras. A felicidade não é deste mundo.
Quando a gente lê essa frase, a gente logo pensa o quê? Qual é o primeiro pensamento que vem em nossa mente quando nós lemos algo assim? A felicidade não é deste mundo. A gente... Oi? É do plano espiritual. Isso, então a gente logo entende isso. Olha, pessoal, então a felicidade não pertence a este plano material. A felicidade, ela existe no plano espiritual. Então, nós não vamos ser felizes aqui e nós vamos ser felizes somente quando desencarnarmos. Seria isso. Então nós podemos esquecer a felicidade aqui, porque a felicidade nós só vamos encontrar quando desencarnarmos. Não? Mas está lá no Evangelho. Né? Se vocês quiserem depois conferir, podem conferir. Capítulo 5, item 20, está lá. Os Espíritos dizendo que a felicidade não é deste mundo. Bom, se a felicidade não é deste mundo, é do mundo espiritual. Vamos fazer assim uma reflexão sobre essa frase. Mas no mundo espiritual, existem muitas regiões em que as pessoas estão muito infelizes. A gente tem a oportunidade de ler esses romances, essas mensagens espíritas, essas obras, né, que descrevem a vida no mundo espiritual. E tem muitos lugares lá em que as pessoas estão sofrendo muito. Estão desesperadas, querendo jogar a corda para a gente puxar, porque eles estão numa situação desesperadora. Então existe muito sofrimento e muita dor no mundo espiritual. Então nós não podemos interpretar essa frase como a felicidade é do mundo espiritual. Porque também não é. Então de onde é? Será que é de outro planeta? É, porque agora justamente nós estamos falando muito desse momento de transição que nós estamos vivendo, que nós vamos passar para um mundo de regeneração. Eu não vejo a hora desse mundo de regeneração chegar. Ansioso já com esse mundo que não chega. Quando eu reencarnaram, falaram para mim, reencarna no Brasil, que o Brasil vai ser o coração do mundo e a pátria do Evangelho. Eu acreditei. E reencarnei no Brasil e até agora eu não vi ainda essa pátria do Evangelho. Esse mundo de regeneração que não chega. Então nós estamos vivendo um momento assim importante, significativo, nessa mudança, nessa transição planetária. E se fala muito em ETs, né, em vidas em outros planetas, e que existe um contingente muito grande de habitantes do planeta Terra, encarnados e desencarnados, que migrarão para um outro planeta. Aí eu fico pensando, se a felicidade não é deste mundo, então é de outro mundo, outro planeta? Se não é deste mundo, é no mundo espiritual. Então vamos ser felizes somente quando formos para outro planeta. Vocês acham que a gente pode entender assim? Não. Então de onde que é a felicidade? De que mundo que é? É o mundo interior. Isso Alguém tem palpite? não. O nosso interior. Isso, perfeito. A felicidade, na verdade, ela é do nosso mundo interno. Não é deste mundo, é deste mundo. Do mundo interno. Certo? Se você perguntasse para uma pessoa o que é ser feliz, ela vai sempre se referir a algo externo, não a algo interno. A maior parte das pessoas vão responder que a felicidade dela está subordinada à aquisição de alguma coisa. Ah, para mim ser feliz é ter um carro novo, importado, último tipo, automático. Ah, para mim ser feliz é sair dessa casa e comprar uma casa maior, com varanda gourmet e tudo mais. Se você perguntasse, por exemplo, para uma moça que estivesse naquele período de casamento, né? Uma moça que estivesse lá por volta dos 20 anos, tem alguma moça aqui que está solteira ainda? Você? Qual é o seu nome? Karina. Então vamos imaginar a Karina, que se ofereceu aqui para acompanhar, para ajudar a gente aqui. Então vamos imaginar que a Karina deposita uma expectativa muito grande de felicidade na construção de uma família. Então,
Para isso, ela deseja encontrar um rapaz honesto, brilhante, educado, trabalhador, que ganha bem, bonito, de olhos azuis. Igual o seu. Aí eu pergunto, será que a Karina vai encontrar alguém assim? Difícil. Não vai encontrar. Desculpa, Karina, não vai encontrar. Sabe por quê? Vou explicar. Porque a única pessoa que eu conheço que encontrou alguém assim foi minha esposa. E ela está presente aqui. Não me deixa mentir. Não, mas ele não tem os olhos azuis. Então, a felicidade, ela não é, a conquista de algo que está fora de nós. As coisas da vida são apenas consequências da vida, não finalidade delas. E às vezes a gente transforma a busca pelas coisas da vida como finalidade da vida, mas ela não é. São só consequências da vida. A construção da nossa felicidade, ela está relacionada ao nosso mundo interior. Então a felicidade está dentro de nós. Você já deve ter ouvido falar isso muitas vezes. A felicidade está dentro de você. Não busque nada fora de você. Muito bem. Mas vocês concordam que ainda fica complicado o que é felicidade? Será que a felicidade está relacionada a alguma coisa com o meu coração? Com o meu pulmão? Com o meu fígado? Como que eu posso entender que a felicidade está dentro de mim? Vocês querem falar? Vocês pensam? Como eu posso entender essa questão? A felicidade está dentro de mim. A felicidade está dentro de você. Tá, onde que está essa felicidade? Dentro de mim. Está relacionada com o quê? Com a mente. Com a mente? Como assim? Explica. Se eu fizer coisas boas, praticar coisas boas. Será que é isso? Eu fazer o bem, fazer a caridade, praticar boas obras. Será que é isso a felicidade? Talvez. Vocês percebem como a gente fica pensativo, fica refletindo sobre o que realmente é a felicidade? Mesmo a gente chegando, através dessas reflexões, a esse ponto comum, que a felicidade está dentro de nós. Na verdade, como eu disse para vocês, eu vou materializar a felicidade hoje. Na verdade, a nossa felicidade, ela está relacionada intrinsecamente com os nossos traços de caráter. Muito bem. O que é caráter? Eu já devo ter explicado para vocês aqui uma outra vez, quando eu falei sobre depressão. Caráter, vou repetir, é o conjunto de qualidades e de defeitos que nós trazemos de nossas vidas passadas. Os nossos traços de caráter, nós não criamos nessa vida atual. Essa vida atual representa, assim, muito pouco diante de tantas e tantas vidas que eu já vivi. Por exemplo, desde lá dos Homo sapiens, são 50 mil anos que eu estou reencarnando. Então vocês imaginam quantas experiências eu já não vivi no passado, quantas histórias não estão gravadas dentro de mim, quantos dramas, decepções, raivas, traições, quantos? Está tudo gravado dentro de mim. E todas essas experiências vividas no passado, todas essas dores, alegrias, drama, tudo isso foi formando, forjando o nosso caráter. Então hoje, na vida atual, nós somos o resultado de nós mesmos. Ninguém nos fez assim do jeito que eu sou. Não foi Deus que me fez desse jeito que eu sou. Esse jeito que eu sou, as qualidades e virtudes que eu possuo, eu venho construindo ao longo dos séculos. Ao longo dessas vidas e vidas, dessa caminhada, que já dura 3 milhões de anos, desde lá dos australopitecos, quando nós habitávamos a Terra, fomos os primeiros hominídeos aqui, e que a gente vem reencarnando e vem evoluindo nesse processo ininterrupto de progresso. Então, nós hoje somos o resultado de nós mesmos. Eu costumo dizer que hoje nós somos o melhor resultado de nós, atualmente.
Então, esses traços de caráter, positivos e negativos, a gente vem trazendo com a gente. Certo? Muito bem. A nossa felicidade, ela está diretamente relacionada com nossos traços negativos de caráter. Os traços negativos de caráter, principalmente. Quais são os principais traços negativos de caráter que o indivíduo possui? Eu também já falei isso para vocês uma outra vez. Orgulho, egoísmo, inveja, ciúme, impaciência, intolerância, arrogância, prepotência. 8, para dizer os principais. Então, os principais traços negativos de caráter que o indivíduo possui, que todos nós possuímos, são esses: orgulho, egoísmo, inveja, ciúme, impaciência, intolerância, arrogância e prepotência. Todos nós possuímos esses traços de caráter negativo. Então, o que mais nos distancia da felicidade são esses traços negativos de caráter, principalmente a prepotência, que tem raiz no orgulho. Ou seja, é o orgulho que nos impossibilita de sermos felizes. Então você está dizendo que eu preciso deixar de ser orgulhoso para ser feliz? Mais ou menos. Eu vou explicar. Nós somos pessoas muito exigentes. Vocês se lembram que, não sei se foi o ano passado, que eu fiz aqui uma palestra em que eu fiz um teste? E nesse teste eu medi o nível de exigência das pessoas. E nós fizemos aqui uma avaliação preliminar do grupo, e essa avaliação que nós fizemos nesse teste, vocês receberam uma nota, que está relacionada essa nota ao nível de exigência de vocês. Vocês se lembram da nota? Vocês se lembram da nota que vocês receberam no teste? Quanto? 6,8. 3? 6. Ah, 6,8. Tá. Então, é uma nota vermelha. Ao contrário da escola, né? A nota vermelha é abaixo de 5. Aqui não, a nota vermelha é acima de 5. 6,8, 7 quase, é uma nota vermelha. Ou seja, 6,8 significa que nós somos muito exigentes. Certo? Muito exigentes. E uma pessoa que é muito exigente, uma pessoa que tem, por exemplo, 6,8 no nível de exigência, significa que ela tem 3,2 no grau de flexibilidade. Então seria mais ou menos assim, pessoal. Quanto mais exigente, menos flexível. Quanto menos exigente, mais flexível. Entendeu que eu falei isso para vocês? Então, se a pessoa tem 7 no nível de exigência, significa que o seu grau de flexibilidade é 3. Uma pessoa que tem 3 no grau de flexibilidade é uma pessoa que frequentemente fica irritada. Quando? Quando as coisas não acontecem do jeito que ela quer. Então, o nosso grau de exigência, o nosso nível de exigência está ligado diretamente com a nossa prepotência, que tem raiz no orgulho. Então, quanto mais exigente formos, mais difícil a gente lidar com as coisas que contrariam na nossa vida. As pessoas muito exigentes, elas não têm assim habilidade para lidar com as coisas que não acontecem do jeito que ela quer, ou com aquelas pessoas que não fazem as coisas do jeito que ela acha certo ou justo. Aí, se você questiona essa pessoa, ela diz: não, mas eu quero do meu jeito porque meu jeito é o certo. Mas não existe um jeito certo só para fazer as coisas. Então, quanto mais exigente a gente for, menos flexível. Então, eu posso dizer para vocês, e acreditem no que eu estou dizendo, que a nossa felicidade, ela é proporcional ao nosso grau de flexibilidade. Inversamente proporcional ao nosso nível de exigência. Ou seja, quanto mais exigente a gente for, mais infeliz seremos. Por quê? Porque a gente não tem meios, não
tem mecanismos e habilidades para lidar com as coisas que acontecem na vida. A gente não consegue adaptar-se. Lembra do Charles Darwin que diz que os animais que sobrevivem são aqueles que se adaptam às mudanças geológicas, geográficas, mudanças climáticas. Do ponto de vista da nossa psicologia humana, aqueles que são mais felizes são aqueles que mais são flexíveis, que mais sabem lidar com as contrariedades da vida, do dia a dia. Porque vocês pensem bem, meus irmãos, meus amigos, pensem bem. Na nossa vida, no nosso dia a dia, um monte de coisas vai ser do jeito que eu quero. Um monte de gente vai agir da forma que eu acho certo e justo. Mas tem um monte de coisa que não vão ser do nosso jeito. E aí? Tem um monte de pessoas que não vão agir da forma que eu espero que ajam. E aí? Como que eu vou lidar com isso? Então, se eu quero ter saúde e se eu quero viver mais e produtivamente, eu não tenho que fazer exercícios. Eu tenho que aprender a conviver nessa vida social, já que somos um animal social. Eu tenho que aprender a me adaptar às contingências da vida, às dificuldades que surgem, transformar inclusive as dificuldades numa oportunidade de crescimento. Porque querer as coisas do nosso jeito nem sempre é possível, nem necessário, nem inteligente. Temos que aprender a perdoar, a ser mais tolerantes, compreensivos. Aí sim, nós vamos conseguir construir essa felicidade dentro de nós. Não existe outro jeito. Se alguém prometer para vocês, desconfie. Não adianta a gente passar a vida inteira fazendo caridade, tomando passe no centro, participando da desobsessão, se nós não nos transformamos. O Paulo de Tarso disse: eu posso dar todo o tesouro que eu possuir, posso dar todas as roupas do meu corpo, se eu não tiver amor naquilo que faço, de nada valerá o que eu fiz. Ter amor naquilo que faz só é possível se nós nos modificarmos. Existia um grande orador espírita, muito famoso, muito conhecido, e ele frequentemente era convidado para fazer palestras em muitos lugares. Quando ele era chamado para fazer palestra, nossa, um monte de gente comparecia, porque queria ouvir as suas palavras, da forma como ele pregava o Evangelho, como ele falava de Jesus, do amor, do perdão, da fraternidade. E todas as vezes que ele ia fazer palestra, esse orador famoso, ele percebia que sentava lá no fundo do centro, lá como estava aquela moça lá, encostada na parede, quietinha, prestando atenção, ele percebia que um rapaz sempre estava lá sentado, no fundo do centro, escutando atentamente as suas palavras. Ele geralmente fazia palestra, terminava a palestra, as pessoas vinham conversar, vinham pedir para que ele autografasse seus livros, e aquele rapaz, que ficava sentadinho lá nos fundos, se levantava e ia embora, e nunca veio conversar com ele. Às vezes ele era convidado para falar numa outra cidade, até em outro estado, e quando ele chegava no centro, em que ele havia sido convidado, ele percebia a presença do rapaz, sentado lá no fundo, ouvindo atentamente tudo aquilo que ele dizia. E o tempo foi passando, esse orador envelheceu, desencarnou, e quando ele desencarnou, ele passou por umas dificuldades muito grandes no mundo espiritual, uma vez que ele não era assim uma pessoa que ele vivia tanto aquilo que ele pregava. Ele pregava sobre o amor, sobre a fraternidade, sobre a paciência, mas ele não era assim uma pessoa que tinha muita paciência, muita compreensão. Ele não tinha assim muita facilidade para perdoar. Por essa razão, ao desencarnar, se viu numa situação difícil, numa região meia
passou por aquele lugar um período, depois apareceu uma caravana de socorristas, levou ele juntamente com outros espíritos que estavam na mesma situação que ele se encontrava. Ele foi levado para o mundo espiritual, para uma colônia, se recuperou rapidamente, porque ele era uma pessoa muito inteligente, muito dedicada, e depois que ele se recuperou, ele estava no seu primeiro dia de aula de um curso que ele ia fazer no mundo espiritual. E estavam todos os alunos sentados assim, como vocês estão aí, ele sentado lá, aguardando todos a entrada do professor. Porque já sabiam que o professor era um espírito muito iluminado, um espírito muito inteligente, e que ia dar aula para eles. De repente a porta se abre e o professor entra com 2 assistentes. Ele estava sentado no fundo da classe. Quando ele viu a entrada do professor, logo o reconhecendo como aquele rapaz que ficava sentadinho lá no fundo do centro, ouvindo as suas palavras. Ele assistiu à aula, que transcorreu normalmente. No final da aula, todos se despediram, saíram da sala, ele permaneceu para o final, se aproximou do professor, estendeu as mãos, o professor foi e abraçou ele. Meu amigo, meu irmão, você aqui, que felicidade reencontrá-lo. Puxa, eu me lembro de você. Sim, eu estava sempre nas suas palestras. Eu me lembro que você ficava sentadinho lá no fundo, atentamente ouvindo as minhas palestras. Eu adorava a maneira como você falava do Evangelho, como você falava de Jesus, como você dava aquelas explicações a respeito da doutrina espírita. Eu adorava as suas palestras. Puxa, realmente eu me lembro de você. E eu posso fazer uma pergunta? Disse ele, o professor. Sim, claro, pode fazer a pergunta. Como que você conseguiu assim? Tanta luminosidade? Como que você conseguiu crescer tanto assim? Vira o professor para ele e diz assim: eu simplesmente fiz aquilo que você ensinava. Então, meus irmãos, minhas irmãs, o meu desejo sincero, que ao desencarnar nessa vida, eu encontre no mundo espiritual vocês como meus professores. Muito obrigado.